Quem é então Júnior, o Valmiro Júnior? E quando começou essa nova perspectiva de falar e de ver o Evangelho da Graça? Bem, Ronaldo, eu conheci a Bíblia, tive o primeiro contato com a Bíblia no ano de 1997. Tem 16 anos que eu tive esse primeiro contato com a Bíblia. E foi uma situação muito difícil. Eu tinha quebrado o pé, a perna em 3 lugares. E, na verdade, eu fiquei quase 6 meses sem andar. Li tudo que tinha para ler em casa. E, por último, resolvi ler a Bíblia. E me apaixonei pela Escritura, né? Tanto é que a li em 18 dias, a Escritura inteira. E tive, então, o primeiro contato ali com a Bíblia. Então, nós começamos a estudar a Bíblia. Pouco depois, começamos a frequentar uma igreja batista. E durante 4 anos, então, nós frequentamos uma igreja batista, desenvolvendo ali os trabalhos que alguém desenvolve na igreja, né? Professor de escola dominical, participando também da diretoria daquela igreja batista. E foram, então, os primeiros 4 anos. Só que eu percebi que tinha algo errado. Eu notei que tinha algo ali que não batia. O problema não era da igreja, o problema não estava na Bíblia. E o problema estava no, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? O problema era alguma coisa que eu notei que estava errado. As pessoas diziam que as pessoas diziam que eram felizes, mas na verdade eu notava que não eram. Diziam que eram livres e eu notava que isso não era verdade. As pessoas ainda pareciam pássaros dentro de uma gaiola. Sim. E depois de 4 anos, então, o que aconteceu foi que eu desisti de tudo. Uma angústia grande. E eu desisti, então. Mas passei... nesse período você já se considerava uma pessoa convertida ao Evangelho? Eu não vou dizer convertida ao Evangelho. Vou dizer conhecedora vamos dizer assim, da revelação de Deus para o homem. Então, ali eu já tinha me batizado. Já tinha seguido os rituais normais da igreja? Tinha seguido os rituais. Só que o problema era a vida cristã. Tinha algo errado ali. Algo que não batia. As pessoas, elas eram aquilo que as pessoas queriam que elas fossem. Elas não eram quem eram. Então acontecia aquele fenômeno. Na igreja a pessoa era uma coisa e fora era outra coisa completamente diferente. Aí você logo percebeu essa diferença? Eu percebi então que tinha algo errado. E eu saí da igreja, fiquei 2 anos completamente fora, completamente alheio à igreja. E em 2003, então, eu comecei a conhecer o Evangelho, em 2003. Né? Eu percebi que tinha algo errado, mas eu percebi que o erro não estava no Evangelho, não estava na Bíblia, o erro não estava nas pessoas, o erro estava no sistema. Tinha um grande erro ali no sistema. E então, a partir de 2003, nós voltamos. E, novamente, 4 anos depois, quando chegou em 2007, eu já estava completamente cansado. E, novamente, iria desistir de tudo novamente, em 2007, no meio do meu seminário. Porque, novamente, eu percebi, tem algo errado aqui. Então, você a conta não fecha. Está atribuindo um ciclo de 4 anos? Exatamente. Eu me converti em 97, caminhei até 2001. 2 anos estive afastado. De 2003 a 2007. Quando completou 10 anos da minha conversão, eu digo, não, tem algo errado, a conta não fecha, eu não consigo entender. E aí, em 2007, 10 anos depois, eu vim conhecer o que eu chamo de Evangelho da Graça. Evangelho da Graça. O que é que nós podemos entender por esse Evangelho da Graça que você faz um diferencial na sua vida? Eu quero diferenciar a palavra religião do Evangelho da Graça. O que é a religião? A religião é a tentativa frustrada do homem chegar até Deus. A palavra religião vem da palavra original religare, né? Que ela se arroga no direito
de dizer que é possível religar o homem a Deus, quando isso é completamente impossível. O homem, ele não pode se aproximar de Deus, porque ele não tem condições. O homem é totalmente pecador. Segundo Romanos 3:23, todos pecaram e estão completamente destituídos, separados de Deus. Para entender melhor, você está chamando então esse evangelho da graça de uma verdadeira libertação? Exatamente, eu vou explicar. Então o homem está separado de Deus. Deus é santo e o homem é completamente pecador. O homem não pode se aproximar de Deus, mas a religião diz que pode. A religião, ela não acredita naquilo que Jesus disse na cruz: está consumado. Então a religião, ela diz que o homem pode se aproximar de Deus. E o homem se aproxima de Deus como? Quando ele faz alguma coisa que, entre aspas, agrada a Deus. Ele vai para a igreja, ele se batiza, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a, entre aspas, evangelizar. E então, ali, por essas coisas, segundo a religião, o homem se aproxima de Deus. Quando, na verdade, a religião não pode aproximar o homem de Deus. O que é o evangelho? O evangelho, a palavra evangelho, significa boa notícia, boa nova. E a palavra graça significa favor imerecido. Coisa que eu não mereço. Para entendermos melhor seu ponto de vista, então você está dizendo de que há uma tentativa de um esforço humano para complementar aquilo que Deus já deu gratuitamente? Aquilo que já foi feito. Eu comparo a graça, o que as igrejas e o que as instituições estão fazendo com a graça, eu comparo com o petróleo. Por exemplo, o petróleo é algo natural, é uma riqueza natural, né? Mas existe aquela pessoa que extrai o petróleo, existe aquela pessoa que distribui, refina, e de forma que ela passa por tantas mãos até chegar na bomba de gasolina, no nosso caso aqui no Brasil, mais de R$3 um litro de gasolina de algo que é uma riqueza natural. Eu comparo, estão fazendo, querem fazer com a graça de Deus, o mesmo que fazem, por exemplo, com o petróleo. A graça de Deus é algo gratuito, que foi dado por Deus ao homem, mas hoje em dia está enlatada e vamos dizer assim, em escala industrial, para que o ser humano se aposte de uma coisa que já é dele, que é a graça de Deus. Eu vou contar uma historinha aqui, uma historinha rápida, do que eu entendo ser graça. Quando você fala a palavra graça, favor e merecido, eu não consigo me fazer entender, porque é muito difícil explicar o que é graça. Então eu vou contar uma historinha aqui. Imaginem, o amigo que nos escuta agora, imagine que você tenha um único filho. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Você é pai, mãe, você tem um único filho. Imagine então que durante a noite um assaltante entra na sua casa. E esse assaltante, o seu filho acorda no meio da noite, e esse assaltante, assustado com aquela criança que apareceu de repente, ele atira e mata o seu único filho. Pois bem, ele matou o seu único filho. Você então persegue aquele assaltante, que agora é assassino, e você tem ele nas suas mãos. Você tem 3 saídas com aquele assaltante assassino do seu único filho nas suas mãos. A primeira, você se vinga dele. Ele tirou a vida do seu filho, você tira a vida dele. A segunda, você resolve levá-lo à justiça, para que ele seja julgado pelo que ele fez. E a terceira, você adota aquele assaltante como filho, no lugar do filho que ele matou. Sabe quem faria a primeira, amigo Ronaldo? A grande maioria da humanidade. 90% talvez da humanidade fizesse a primeira, se vingasse no calor do momento. Sabe quem faria a segunda? Raríssimas pessoas teriam o sangue frio de pegar o assassino do seu filho e levar para a justiça. Se tivesse a oportunidade de agir contra a vida dele. Exatamente. Sabe quem faria a terceira? Ninguém faria. Agora eu pergunto, sabe quem é o assassino do seu único filho? No caso da história, sou eu, você e quem está nos ouvindo agora. Nós somos os assassinos do único Filho de Deus. O único Filho de Deus morreu pelos nossos pecados. Deus poderia tirar a nossa vida. Deus poderia nos levar à justiça. E aí nós seríamos condenados. Mas sabe o que foi que Deus fez?
Deus nos recebeu como filho no lugar de Jesus por adoção. O nome disso é graça. E a religião não ensina isso, mas o Evangelho ensina. Essa é a diferença. Ok, Clique na Graça está voltando daqui a pouco com mais perguntas ao Valmiro Júnior.